Olá pessoal, tudo bem? Depois vocês me falam aí como é que tá o áudio. Então é a primeira vez que eu tô fazendo aqui um vídeo. Então, meu canal aqui é voltado para filosofia, mas é um canal aberto, leva as suas pesquisas, eu posso trazer outros temas aqui. Vou experimentar aqui um tema diferente hoje. Eu quero falar sobre a tradição ocidental. Tem tudo a ver, né, com o que a gente vive, os costumes que a gente vive hoje em dia. Então eu vou começar da Grécia lá, tá certo? Especificamente ali em Filipe II e um grande mistério que é a tumba de Alexandre. Aí vai uma história inteira. Eu vou contar aqui um pedaço, provavelmente eu vou trazer outros episódios aqui, outros vídeos, tá certo? Não é uma live, eu não sou um professor, eu tenho outra formação administrativa, é outra coisa, mas eu sou um entusiasta, não sei se a palavra é essa, eu acho que é entusiasta. Eu gosto de estudar o assunto e filosofia, eu gosto de estudar história, eu gosto de estudar muito arqueologia. Eu peço quem tiver seus temas aí, pode mandar para aqui e me corrijam aí se eu errar em alguma coisa aqui. Como eu falei, eu não sou professor, eu sou um entusiasta do assunto. Bora lá. Tradição ocidental, tá certo? Como foi que chegou até aqui isso? Então, começou na Grécia com Filipe, lá da Macedônia. Ele conseguiu reunir os povos ali da Grécia. Ele era um político muito sábio, então não precisou brigar com todo mundo. Os únicos que não quiseram um acordo ali com eles foram os espartanos. Os espartanos não quiseram um acordo com eles, mas não chegaram a brigar ali. Foi uma coisa tranquila, vamos dizer assim. E aí Filipe ele foi assassinado, né, no teatro. E existem muitas especulações sobre isso, é um tema para outro vídeo, porque é muito grande o assunto, porque as famílias eram muito grandes, né? Todo mundo queria ficar com o reino ali e tal, então ninguém sabe o que foi que aconteceu direito. Mas o fato é que Alexandre se tornou rei, ele já tinha tido algumas batalhas antes, então existem lendas, né? E histórias, por exemplo, no cavalo, que ninguém conseguia domar esse cavalo e Alexandre era um garoto. E aí Alexandre foi lá e descobriu que era a sombra, que o cavalo ficava com medo da sombra, e foi lá e conseguiu montar o cavalo, e isso aí todo mundo viu. E o pai de Alexandre disse: meu filho, procura um reino maior para você, a Macedônia é pequeno para você. Então são histórias que se contam, tem Plutarco, tem livros, tem documentários, tem muitas coisas que falam sobre isso. Mas aqui é mais sobre a tradição e o mistério da tumba, né? A tradição foi o seguinte: o Filipe reuniu a Grécia, então ele foi assassinado. O Alexandre, ele assumiu com 20 anos, se não me falha a memória, 20 anos, ele assumiu o trono e ele tinha ali o seu séquito, né, as pessoas próximas, os generais de Filipe, inclusive, que eram muito leais a Alexandre, né? E o Alexandre, ele conseguiu conquistar. Ele era uma pessoa que conquistava cidades, assim como um turista visita países, por exemplo. E contra a Pérsia foi uma coisa incrível, porque a discrepância do exército para fazer uma comparação aqui, é como se fosse um país pequeno invadir a China, ou os Estados Unidos, ou a Rússia, não sei, um país grande. Era como se fosse um país pequeno invadir um país grande. Eu acho que o exército de Dario, na primeira batalha, que foi em Issos, a primeira batalha, e depois teve a segunda batalha, que foi em Gaugamela, foi onde Alexandre se coroou mesmo, o rei da Ásia, né, da Pérsia. Antes disso tem histórias curiosas, né? Por exemplo, quando ele venceu os persas, ele chegou no Egito, e o Egito não quis brigar com eles de forma alguma, porque ele chegou lá como libertador para os egípcios, né? Ele chegou lá como libertador e ele foi coroado, não sei se a palavra é essa, coroado como faraó. Ele foi faraó do Egito, o Alexandre, né? Ele foi faraó do Egito, e aí ele seguiu com o seu exército, ele foi até Siwa. É uma história que tem uma história interessante que vale a pena contar, é do Nalgórdio. Então ele foi até a cidade, eu não sei se é Siwa, ele foi até a cidade do Nalgórdio, onde tinha os oráculos.
E ele chegou lá nessa cidade e tinha um nó que eu acho que era de uns bois, umas carroças de uns bois. E esse nó, ninguém conseguia tirar esse nó. Quem tirasse esse nó seria o senhor da Ásia, segundo as lendas, né? E Alexandre foi lá e pegou uma faca, uma espada. Eu não sei, parece que ele tentou primeiro e não conseguiu. Mas o fato é que ele pegou uma espada e na maneira Alexandre de se fazer, que ele foi lá e cortou o nó. Ele cortou o nó e aí as pessoas lá disseram, né, os oráculos disseram que ele seria, as profecias, né, diziam que ele seria o senhor da Ásia. Para ser o senhor da Ásia ele precisava vencer Dario, Dario era o império mais poderoso do mundo. A Pérsia era o império mais poderoso do mundo. Tudo bem, tinha a Índia lá do outro lado, mas a Índia era muito distante. Então não se tinha como comparar tipo a Índia com a Pérsia, mas a Pérsia na época era considerada um império gigantesco. Então o Alexandre ele foi lá em Gaugamela e a estratégia militar dele, que inclusive a estratégia militar dele é estudada, houve uma monografia nos Estados Unidos, o Pentágono fez uma monografia sobre as estratégias de Alexandre na Batalha de Gaugamela contra o Império de Dario. Tá certo? Então o que é que acontece? A estratégia militar dele fez com que o Dario, porque o Alexandre ele ia para frente, então os guerreiros eles lutavam, é diferente de você dizer, olha, vai na frente que depois eu vou. Ele não, ele dizia, eu tô indo, vem, vocês estão comigo? E o pessoal dizia, estamos. Lutavam por glória e por liberdade, né? Assim, segundo a minha concepção, né? Posso estar enganado, claro. Mas eles lutavam por liberdade. E no caso dos persas, parece que eles eram meio que obrigados a lutar, tal. Mas era um império gigantesco. Existem histórias que Dario, ele chamava o império de... O império não, que não era um império ainda, né? Mas Alexandre o Grande e a Macedônia de insetos, alguma coisa assim. Vamos esmagar esses insetos. Parece que o Dario dizia isso. Então o que acontece é que o Alexandre ele conseguiu vencer na Batalha de Gaugamela. Ele venceu com a estratégia e o Dario fugiu. O Dario fugiu e parece que a família do Dario fugiu. O Alexandre conseguiu segurar ali, capturar a esposa, as filhas do Dario, alguma coisa assim. Mas não fez mal a elas não. E o Alexandre chegou na Babilônia, né, que no caso era Pérsia, Babilônia, no caso era Babilônia, e foi coroado como o rei do universo. Que lá eles tinham essa tradição, né, de quem fosse o rei da Babilônia era o rei do universo. Afinal de contas, a Babilônia era o maior império do mundo. Então Alexandre chegou lá, tudo bem, os costumes, e começou a incomodar os seus soldados, né, o seu império. Ele adotou costumes e ele misturou, né, as coisas, né, e isso começou a gerar um certo desconforto no seu império. Então, eu não digo rebeliões, mas as pessoas ficaram descontentes com aquilo ali. Estava todo mundo rico já, né? As pessoas tinham lutado muito tempo. E aí o Alexandre, não contente com aquilo, foi para a Índia. Tá certo? E na Índia ele atravessou o rio Hidáspes e ele enfrentou um rei lá chamado Poros. E esse rei era assim, não se conhecia na época, mas era apenas uma parte da Índia, porque a Índia era gigante, tinha mais outros, sei lá, 150 reinos. Alexandre conseguiu uma batalha e conseguiu vencer. Realmente foi uma coisa muito... Porque o Alexandre ele tem uma coisa, parece que ele nunca perdeu uma batalha, né? Muitas batalhas deles foram presenteadas, né? Ele chegava nos lugares e as pessoas diziam, olha, a gente não quer ser massacrado e entrega aqui para você todo o tesouro e você... O que você quer fazer aqui? E o Alexandre dizia, não, tudo bem, continue com as suas crenças e vocês tal, e vai trabalhar, ou não sei o que eles faziam. Eu sei que ele ia tomando o ouro e as riquezas dos locais, né? Eu não sei se eu vou conseguir colocar um mapa aqui, depois eu tento colocar um mapa aqui, porque eu não sou muito profissional, né? Eu estou com o computador aqui ligado, deixa eu ver aqui. Peraí. Deixa eu ver se eu consigo aqui, viu?
Bom, mas então o que acontece? Ele chegou lá na Índia, no rio Hidáspes, e aí ele venceu Poros. E tem uma história interessante, ele perguntou ao Poros, olha, você quer ser, como é que você quer ser tratado? E o Poros disse, não, eu quero ser tratado como um rei. E aí parece que o Alexandre concedeu isso a ele, alguma coisa assim. Bom, enfim, eu não estou conseguindo botar o mapa aqui, eu não sou profissional ainda, esse aqui é o meu primeiro vídeo e a gente vai assim mesmo, vai no improviso. Eu acho que eu não vou nem editar isso aqui, parece que está saindo certinho. Quem gostar aí, dá seu like aí, fala aí alguma coisa. É nossa tradição ocidental, veio de lá. Porque quer queira, quer não, Alexandre, ele foi um concorrente de Jesus Cristo na época, né? Chegou o cristianismo e houve aquela batalha ali e tal, muito depois dele morrer, né? Então, o Alexandre, ele voltou para a Babilônia. Depois da Índia, ele voltou para a Babilônia. Houve ali um consenso entre o seu exército. O exército não quis mais seguir. Existe até uma história também muito interessante de que ele poderia ter atravessado todos os soldados, ou a maioria, não sei, por navios através do oceano. E aí eles teriam atravessado isso e teria salvo as vidas. Não sei, existe essa história, ninguém sabe. As histórias contadas sobre Alexandre foram contadas 400 anos depois. Existem livros, Plutarco, por exemplo, falou muito dele, mas tem outras pessoas, algumas pessoas dizem que ele era o Salvador, o Libertador, e chegava e libertava os povos. Outras pessoas já dizem que ele era um tirano, um megalomaníaco que queria conquistar o mundo e tal. Então tem muitas histórias, a gente tem que saber analisar essas histórias. Na mesma forma que ele conseguiu, né, vencer os locais e essas conquistas todas, também, né, os seres humanos ali que sofreram com aquilo, foram muitos seres humanos sofreram com aquilo, né? Então a gente tem que ver essa parte também. Então ninguém aqui é fã de ninguém, a gente gosta de estudar a história, eu gosto de estudar filosofia, eu gosto de estudar história. A tradição veio de lá, porque muitos costumes veio de lá da Grécia. Se a Pérsia tivesse vencido a guerra, ninguém sabe como seria. Talvez seria todo mundo asiático. Eu seria asiático, você seria asiático. Ninguém sabe como seria, tá certo? Deixa eu ver se eu encontro um mapa aqui. Parece que tá aparecendo alguma coisa aqui. Deixa eu ver. Não vou mexer aqui na câmera. Deixa eu ver o mapa aqui das conquistas, né? De onde Alexandre ele chegou, né? Mapa Alexandre o Grande, conquistas. Apareceu aqui. Deixa eu ver a imagem. Creative Commons, claro. Sou novo aqui no YouTube, mas eu dei uma estudadinha aqui. Eu sei que tem muita coisa aqui que você não pode nem falar, por exemplo, que é complicado. Então, Creative Commons está aqui. Deixa eu procurar um mapa legal aqui. Alexander the Great e suas conquistas. Aqui quando a gente coloca Creative Commons, entra poucos mapas, né? Tá aqui um legalzinho, deixa eu ver. Abrir aqui, tá certo. Ó, leve suas pesquisas. Ajude aí, dê o like. Então, Alexandre chegou na Índia e ele conseguiu vencer o império, tal, lá um pequeno reino. Eram muitos reinos. Se eles fossem, não teria. Seria praticamente impossível Alexandre conquistar a Índia. Mas ele chegou. Tinha aquelas histórias lá dos deuses, de Hércules e Aquiles, e ele queria superar todos aqueles. Na verdade, o Alexandre o Grande, na época que ele viveu, né? As pessoas que andavam com ele consideravam ele um deus, na verdade, né? Porque ele tinha superado alguns fatos ali míticos, vamos dizer assim. Então ele mesmo, isso gerou até um conflito na Pérsia quando ele estava na Babilônia, porque as pessoas tiveram que se prostrar, acho que a palavra é essa. Fazer tipo o rei Alexandre e tal, essas coisas, entendeu? E o pessoal de Alexandre não gostou muito, porque eles chegaram lá para conquistar, né? Sobre a história da destruição de Atenas, praticamente um ato ali terrorista, não sei, essa palavra aqui não sei nem se pode falar, desculpa aí, mas contra Atenas, tocaram fogo em Atenas, né? O pessoal da Pérsia tocou fogo em Atenas 100 anos antes, 130 anos antes.
E Alexandre, ele pegou isso mais ou menos como uma vingança, alguma coisa assim. Bom, mas para resumir, olha só, 17 minutos a gente vai falando e a tumba dele, ele morreu, tá certo, na Babilônia aos 33 anos, ninguém sabe, é uma especulação, isso é um tema para outro vídeo. E eu vou dar um spoiler aqui, que a tumba, eu vou ter que falar mais sobre essa tumba. Essa tumba é um mistério, é uma coisa muito grande, é muito pesquisada no mundo inteiro, arqueólogos, canais de History, History Channel, vários canais grandes, patrocínio grandes arqueólogos para procurar essa tumba de Alexandre. Porque o que é que acontece? Quando Alexandre morreu, ele era um Deus vivo, e quando ele morreu ele se tornou uma coisa maior ainda, né? Na época as pessoas eram pagãos ali e tal, ele se tornou algo maior ainda por causa dos feitos dele. Então o que acontece quem tivesse aquela tumba, ele fizeram um sarcófago para ele, uma coisa de ouro parece. Existem até umas imagens do sarcófago de Alexandre, só que depois ele foi transportado para outros sarcófagos, outras tumbas, vamos dizer assim. E ele era tão megalítico a história que ele conseguiu construir no mundo, né? Parecido com o Gengis Khan ou Júlio César ou Napoleão, que foram depois, no caso Gengis Khan foi antes, eu não sei bem ali, desculpa até aqui, eu não sei bem antes se Gengis Khan foi antes, mas acredito que Gengis Khan foi antes. Mas Alexandre conquistou o mundo e é comentado até hoje, trouxe a tradição ocidental para cá, porque os persas iam governar o mundo, já expliquei aqui antes, tá? Mas é bom a gente dar uma reforçada. E Alexandre conseguiu, se tornou o rei da Pérsia e foi na Índia, tal, etc. Voltou, morreu na Pérsia aos 33 anos. Ele era muito machucado por batalhas, né? Porque ele batalhava, ele era feito Júlio César, ele ia na frente das batalhas. Era daqueles guerreiros que existem histórias, né? Que ele era bem corajoso e tal, e por isso que o seu exército era tão fiel a ele, digamos assim. O Alexandre, o que é que acontece? Quando ele voltou para Babilônia, foi uma história que eu cortei aqui, desculpa. Há histórias que contam sobre isso, né? Que ele poderia ter trazido, ele venceu o pessoal e voltou para Babilônia. As pessoas não quiseram seguir ele na Índia, parece o exército dele, estava todo mundo rico, tinha lá uma pessoa lá, Clito, e aconteceu um problema, uma bebedeira, ele matou um amigo, e ele começou a ficar meio, sabe, o amigo dele morreu, Feston, que era o companheiro, né, dele, ninguém sabe se eles eram amantes ali, essa coisa da antiguidade, né, é complicado. Eu vou desligar e vou começar outro aqui, porque o celular pediu aqui para o tempo, disse que o tempo aqui está excedendo, tá bom? Pronto, acredito que tem mais um tempo aqui. Vou falar mais uns 15 minutos, né? Para não ficar um negócio muito grande aqui. Senão as pessoas não veem, eu nem sou conhecido aqui e tal. Mas enfim, o fato é que ele morreu na Babilônia, né? As pessoas especulam que foi sobre... eles bebiam muito, né? Bebiam muito vinho. O Alexandre, ele tinha esse defeito do pai também. O pai bebia muito, ele bebia muito. As pessoas na época bebiam muito. Não, hoje em dia também bebem muito, né? E o Alexandre, ele tinha planos, né? Ele queria conquistar outros reinos, e ninguém sabe, a morte dele é um mistério até hoje, as pessoas comentam muito, tem várias teorias. Uma é de uma doença chamada Síndrome de Guillain-Barré, acho que é esse o nome, porque ele e os últimos ficava só respirando e tal, ele foi perdendo a musculatura dos pés, foi subindo para a cabeça, depois ficou sem voz, mas aí existia malária, febre, ele foi para a Índia, né, voltou, ele era muito machucado, bebia muito, mas houve várias conspirações para matar o Alexandre o Grande, né, durante sua vida. Ele descobriu algumas, uma delas foi a de Parmênio, que ele mandou executar o filho, parece que pegou numa traição, alguma coisa assim, mandou executar o Parmênio, que era um leal comandante do pai dele, um leal comandante dele em todas as batalhas. Então é uma coisa bem complicada assim, sabe, aquela época, né, as pessoas, não sei, era bem complicado. Bom, mas ele morreu, voltando aqui o assunto, senão a gente não chega na tumba. Ele morreu antes de Cristo,
eu não sei se foi em 323 a.C., alguma coisa assim. Como eu falei, não sou historiador, não sou profissional, mas é alguma coisa assim. Quem quiser vai dar uma pesquisada mais, uma estudada. Tem vários livros, né? Vários livros, muitos livros são em inglês e alguns livros são em português. Tem que procurar direitinho, deve ter no Amazon ou nessas plataformas grandes, Eduz, etc, etc, etc. Eu não vendo cursos, não sou profissional ainda, estou aqui com mais um bate-papo com vocês mesmo. Depois da morte de Alexandre, ele se tornou uma pessoa maior do que um deus na época, né? Para as pessoas que acreditavam naquilo. O mundo antigamente, a fantasia hoje também existe, mas naquela época as pessoas ainda acreditam muito hoje, né? Cada um tem suas crenças e tal. Mas na época era, sei lá, era uma coisa. O mundo era muito mais fantasioso. Eu acredito que era muito mais fantasioso o mundo. Então o que é que acontece? Ele era um deus para os amigos dele e tal, e ele se considerava um deus. E o que é que acontece? Ele morreu aos 33 anos, jovem, né? Mas para os padrões da época, ele mas era jovem ainda. A expectativa de vida mudou demais, né? O futuro, hoje em dia, 70 anos, 80 anos é a expectativa de vida. O antibiótico foi um dos grandes avanços da medicina. E enfim, ele morreu aos 33 na Babilônia e ele foi colocado no sarcófago e a tumba era tão grande e foi feito tipo uma procissão assim, que era carregada por centenas de cavalos e centenas de funcionários, pessoas, escravos, não sei, que levaram, eles queriam levar essa tumba para a Macedônia. Ele mandou muito dinheiro para a Macedônia estava muito rica, então eles queriam, mas existiam as histórias sobre os desejos de Alexandre, né? Os desejos dele era que parece que ele queria ser enterrado em Mênfis, que é no Egito, tá certo? Então, mas não sei o que foi que aconteceu, que ele foi levado para... O intuito, né, era levar ele para Macedônia, mas no meio do caminho, um dos generais dele, porque quando Alexandre morreu, o império dele foi dividido, né, entre vários generais. Um cara ficou, o Ptolomeu ficou com o Egito, o Péricles parece que ia voltar para Macedônia, e então foi dividido ali entre os generais, né, os melhores generais dele, os grandões ali. Mas o fato é que no caminho para Macedônia, o Ptolomeu, ele raptou, ele lutou contra o Péricles, parece ali, e ele venceu aquela batalha e conseguiu raptar aquele sarcófago, aquela tumba de Alexandre, o sarcófago dele, né? E levou para Alexandria, mais ou menos que desobedeceu, né? Se Alexandre queria ser enterrado em Mênfis, mas há teorias, né? Os arqueólogos, eles procuram muito onde está essa tumba de Alexandre. É um mistério, um dos maiores mistérios arqueológicos do mundo, né? A nível de Tutancâmon ou Ramsés o Grande, o Ramsés II, né? Que foi o maior faraó do Egito. Posso falar dele depois aqui também. Não sei se eu estou fugindo muito do assunto aqui. Quem não gostar pode até comentar aí, não tem problema nenhum. Mas o fato é que ele foi, o Ptolomeu, ele raptou a tumba do Alexandre o Grande, porque quem tivesse a tumba do Alexandre o Grande seria o herdeiro dele, então seria um semideus também, considerado um semideus. Inclusive por gerações foi assim, né? Teve gerações de reis ptolomaicos no Egito, por exemplo. Até a Cleópatra, o fim foi a Cleópatra. Cleópatra era uma grega, ela era da Grécia, lá dos ptolomaicos. Mas enfim, a tumba do Alexandre se perdeu, ninguém sabe o que foi que aconteceu. Tá certo? O vídeo tá, eu acho que o celular aqui tá sem memória, não sei, vou parar. Vamos lá, vamos ver se tem um pouquinho mais de bateria aqui, tá no começo, então eu tô improvisando, isso aqui é o primeiro na verdade. É o seguinte, para finalizar, tá certo?
o Ptolomeu raptou e levou para Alexandria. E lá a tumba do Alexandre ficou no centro de Alexandria durante muito tempo, muitos anos. Era considerado um templo visitado até inclusive por grandes imperadores romanos, no caso. Teve um lá até que foi mexer e quebrou o nariz do Alexandre, outro lá levou uma espada, outro... Então as pessoas queriam os objetos. E a tumba do Alexandre ficou lá durante muitos anos. Mas um fato é que houve um cataclisma. E esse cataclisma, houve muitos tsunamis e destruiu uma parte da cidade de Alexandria. Está lá agora, existem muitos monumentos lá submersos e especula-se que a tumba de Alexandre está lá. Outra especulação interessante é de um teórico chamado Andrew Shug. Ele é um americano que mexe com TI, a área do cara é TI, informática, mas ele é um pesquisador. Ele é um entusiasta do assunto e ele faz uma pesquisa aprofundada mesmo, vale a pena até ler o livro dele. Eu estou pesquisando um pouco sobre essa teoria dele, é muito interessante. Ele diz que a tumba de Alexandre, na verdade, foi feita uma transferência. Ele é, na verdade, São Marcos, que fica lá na Praça de Veneza. Tem lá a tumba de São Marcos, a Praça de Veneza. Então, o Alexandre foi transferido para que não fosse destruído ali naquelas guerras que houve entre o cristianismo e os muçulmanos, não sei, alguma coisa assim, os árabes, alguma coisa assim. Então, houve uma guerra muito grande lá, né? Então, destruíram tudo. E nessa destruição, para que a tumba do Alexandre não fosse destruída, ela foi substituída. Era uma técnica que muitas pessoas utilizavam. E tem umas coisas interessantes aí. Depois eu vou pesquisar, mas eu vou trazer, tá certo? Parece que o Alexandre está lá em Veneza, na Itália. Ela foi levada para lá através do oceano e aí ficou lá, substituíram. Tem umas histórias interessantes. É o Andrew Shug que traz essa teoria. Tá bom, então eu vou ficar por aqui, até mesmo porque o primeiro ficou muito longo. Eu vou tentar ainda juntar os 3 vídeos e vou subir aí pro canal, tá certo? Leve as suas pesquisas. Se vocês gostarem, cliquem aí, compartilhem o vídeo, fortaleçam o canal, se inscrevam, tá certo? Vai ajudar muito. Obrigado pela paciência, obrigado por vocês estar aqui comigo. Eu agradeço a todo mundo, tá certo? E um abraço, vocês fiquem com Deus, fiquem na paz todo mundo. Um abraço a todos, tá certo? Valeu!